Eu estava orando, né, há uns dias atrás, pedindo a palavra do Senhor para hoje, né? E o Senhor me pediu para falar de águia, né? O título da palavra como águias, né? A águia, ela é muito usada aí no coach, por exemplo, né? Em palestras motivacionais, as pessoas usam muito a figura da águia para falar sobre renovação, né? Sobre estratégia e tantas coisas assim, né? E a Bíblia fala muito da águia, muito da águia. E quando eu estava preparando essa palavra, eu ia iniciar com outro versículo, né, com outro texto. Mas eu preparei todos, são 4 tópicos que eu vou falar, né, e depois o Senhor me mostrou um outro versículo em Jó, né, que é esse que a gente vai ler aqui, né, Jó 39, do verso 27 ao 29, que diz assim, ó: é por tua ordem que a águia se eleva e nas grandes alturas constrói o seu ninho, mora nos penhascos, ali tem a sua pousada, e no topo das escarpas rochosas faz a sua fortaleza. Dali parte em busca de alimento, de longe seus olhos avistam e seguem sua presa. Olha só, o que eu achei incrível é que depois o Senhor me mostrou que esses 3 versículos têm os 4 tópicos que eu ia falar hoje, né? 4 curiosidades sobre a águia. Tem muitos, né? Eu considero a águia assim um animal incrível, incrível mesmo, porque ela tem uma imponência muito, muito grande, né? E quando a gente vê uma águia, eu nunca vi uma águia voando natural, né? Já vi na TV, nos vídeos, né? No YouTube, mas quando a gente vê assim a majestade da águia enquanto ela está voando, né? Então, o texto fala 4 coisas sobre a águia, né? E o primeiro, não está na ordem. Quando eu fiz isso aqui, eu não tinha lido esse texto aqui, né? Mas o primeiro, né, dessas 4 curiosidades sobre a águia é o voo. É o voo. Eu não sei exatamente quem escreveu o capítulo 30 de Provérbios, né? Não foi o Salomão, eu acho que foi Argu, né? Que começa com ele lá, a palavra de Argu. Ele disse que tinham 4 coisas que ele não entendia, né? E uma dessas coisas era o voo da águia no céu. Ele não conseguia entender isso. E realmente, né, a águia voando é algo assim espetacular, né? Ela pode chegar a passar, na verdade, de incríveis 320 quilômetros por hora, quando ela está caçando, vamos dizer assim, né? Quando ela está para pegar a presa, né? Então, é muito rápida, e ela tem uma envergadura de asas que chega a quase 2,5 metros. Olha só que coisa tremenda, né? É enorme. Eu fiquei me comparando, assim, né, com esses 2,5 metros de asa que a águia tem. Eu sou pequeno, né? Eu acho que ela consegue me carregar. O César não carrega nunca, né? Porque o César é grandão, né? Mas eu sou menor, eu acho que a águia me carrega se ela estiver caçando e eu estiver lá de bobeira, né? Mas olha, então, ela consegue passar dos 320 quilômetros por hora. Cara, que incrível quando eu vi isso, sabe? Assim, é algo maravilhoso, né? Agora, uma águia adulta, ela não tem predador. Quando é filhote, que está lá no ninho, se aparecer tipo uma cobra ou algum outro tipo de animal, eles são vulneráveis. Mas uma águia adulta, ela não tem predador. Mas existe um pássaro que ataca a águia. E sabe qual é? O corvo. O corvo, ele ataca a águia. Ele voa, ele senta em cima da águia e começa a bicar o pescoço da águia, né? Mas a águia, gente, uma coisa incrível, ela nem liga para o corvo. Sabe o que ela faz? Ela sobe mais, e ela sobe. E chega a um nível que o corvo não consegue mais ficar em cima dela, e ele cai, né? E ele vai embora, ele foge, porque é outro nível, né? O corvo é mais aqui de baixo, a águia é do alto. Assim como nós somos do alto, não é? Nós somos do alto como a águia. Então, muitas vezes, gente, a gente está sendo atacado por coisinhas pequenas, né? Por coisas mínimas, às vezes, e a gente começa a fazer ai meu Deus, o que é isso, né? E o exemplo que a águia traz para nós hoje é de subir o nível.
né? É subir o nível. Eu estou sendo atacado de alguma forma, eu vou subir o nível. Por quê? Porque eu aprendo isso com Jesus, né? Olha só o que está escrito em Colossenses 3. Olha só, para você ver como nós somos de outro nível. Nós não somos daqui, né? Diga aí para o seu irmão, você é do alto. Diga de novo, você é do alto. Olha só, Colossenses 3 diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Onde é que Cristo está? Lá no alto, né? E aí, o versículo 2 diz assim, ó: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só, onde é que você está? Em Cristo. E onde é que Cristo está, gente? Ele está lá no alto. Então você não é de baixo, você não é corvo, você não é galinha, você não é nada disso que anda aqui embaixo. Você é do alto. Você tem outro nível. E você precisa, assim como eu, buscar esse nível quando você estiver passando qualquer tipo de dificuldade, né? O corvo vem atacar, eu preciso mudar de nível. Que nível? Nível de oração, nível de busca de Deus, né? A águia sabe que lá em cima ela reina. E quando o corvo está em cima dela, ela simplesmente, ela não luta, ela não briga, ela não vira de cabeça para baixo para o corvo sair, não, ela simplesmente sobe, né? E muitas vezes nós permanecemos voando baixo. Por quê? Porque a gente fica atrapalhado com coisas pequenas, né? Com coisas mínimas na nossa vida, que muitas vezes a gente precisa deixar de lado, né? Precisamos subir de nível sempre nas adversidades, nas lutas, nas provações, nos ataques, nas calúnias. Nada disso vai tirar o nosso foco, que é o alto, a nossa visão, que é do alto. Aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Mas muitas vezes a gente fica pela metade do caminho por causa de coisas pequenas que acontecem na nossa vida. Não é verdade? Então, mas não são essas coisas pequenas que vão nos tirar esse foco. Por quê? Nós somos do alto, né? Porque você é do alto. Repita de novo aí para o seu irmão, olha, você é do alto. E nada vai tirar o seu foco. O segundo ponto, cuidado com a família. Eu achei muito impressionante quando eu estive aprendendo de como uma águia cuida dos seus filhotes, né? O texto fala, né, que lá do alto, né, ele busca alimento, ele sai buscando alimento, né? A águia, ela, desde quando a fêmea fica já grávida, vamos dizer assim, né? Ele já começa a prover a fêmea de alimento. Ele já começa desde aí, né? Antes de ela pôr os ovos. Então, eu achei interessante, depois que os filhotes nascem, né, eles começam um revezamento, né? E vai o marido e vai a esposa, e vai a águia e vai a águia fêmea. E eles vão e buscam alimento, né? E outra coisa muito interessante, eu descobri que a águia, ela é monogâmica. Ela só casa uma vez, ela só tem um parceiro a vida toda. Olha só, ela não troca, gente, ela não troca, sabe? Então, a águia, ela traz muitos ensinamentos, e esse é muito interessante, né? Quando eles juntam um casal, é para a vida toda. Só arranja outro parceiro quando um morre. Olha só que legal, né? Enquanto que o ser humano, né? Tem gente que quer casar várias vezes, gente, né? Outra coisa, proteção, né? Eu aprendi que a águia, de vez em quando, ela faz alguns voos assim ao redor do ninho, né? Perto onde a família dele está, para ver se existe algum tipo de predador ali, para fazer algum mal lá para os filhotes dele, né? Olha só que coisa interessante. E aí, nós precisamos também ter esse cuidado com a nossa família, né? Verificando quais perigos estão cercando a minha casa, né? Quais perigos os meus filhos estão expostos,
né? Eu preciso estar de olho. O que meu filho está fazendo? O que ele está vendo? O que ele está falando? Né? Eu preciso muito aprender isso com a águia. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos cresçam e cresçam cada vez mais, que eles não se percam, que eles não morram na metade do caminho, porque se nós não tivermos cuidado, assim como a águia, se ela não tiver cuidado, e chega um predador, e mata todos os filhotes que tem lá, de uma vez só, né? Então, eu preciso ter esse cuidado com a minha família, com os meus filhos, para que nenhum dano aconteça com eles, né? Eu vou pular aqui, mas o ensino. Olha só, Deuteronômio 32:11 diz assim, ó, como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega enquanto estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Olha só, a águia, ela começa desde que os filhotes são pequenos, ela já começa a ensinar através do exemplo, né? Então, ela dá pequenos voos para que os filhos vejam. E muitos dos filhotes, eles já aprendem só em observar os pais fazendo. Olha só, quantas vezes os nossos filhos aprendem o que a gente faz, né? Coisas boas e coisas ruins. Não é verdade? E aí, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, mas eu já. Alguém diz assim, eu nunca ensinei o meu filho a mentir. Nunca ensinei o meu filho a mentir. E ele não sabe como que a criança aprendeu, né? Mas, quando chegava alguém lá na porta, aí a criança ia lá, diz que eu não estou, né? Diz que eu não estou. Aí a criança vai lá, o papai não está. Às vezes a criança diz assim, o papai mandou dizer que não está, né? Que a criança é legal, né? Muito bom. Mas, olha, eu lembro, gente, quando eu comecei a fumar, né? Eu fumei um bom tempo da minha vida. Mas sabe por que eu via meus pais fumando? Minha mãe e meu pai, eles fumavam muito, muito, muito. E um dia, eu senti vontade de experimentar, né? Aí eu peguei, ela deixava o cigarro dela em cima da geladeira, e eu fui lá e peguei um cigarro, fui para o banheiro, me tranquei lá, sentei no trono e fumei, né? Passei anos e anos para eu largar o vício, gente, né? Mas eu aprendi. A minha mãe nunca disse assim, meu filho, vá fumar, pegue um cigarrinho, vá fumar. Ela nunca me ensinou isso, mas eu aprendi vendo. Eu aprendi com eles fazendo perto de mim sempre, né? Quantas vezes o seu filho viu você orando? Quantas vezes você deixou o seu filho observar, disse assim, o papai está orando. Ele aprende se ele vê você fazendo, ele vai aprender. E quantas vezes você deixou o seu filho perceber que você está fazendo jejum, né? Muitas vezes a gente fica lá trancado no quarto, a gente ora, mas a gente não deixa o filho ver, né? A gente não deixa o filho perceber que eu estou fazendo um jejum aqui, não, eu estou aqui, e eu fico trancado no quarto, né? Enquanto que a gente precisa deixar um pouco a porta aberta, para o filho ver que a gente dobra o joelho lá na beira da cama e ora, e ora, e ora, e ora, e ora muito, porque assim nós vamos ensinar com um exemplo, né? Com um exemplo, que os nossos filhos também, eles vão aprender que eles precisam orar como nós oramos, que eles precisam jejuar como nós jejuamos, que eles precisam ler a Bíblia, porque eles vão ver eu lendo a Bíblia, né? Mas se eles não veem isso, eles vão perder o tempo com o celular na mão, né? Quem vai ensinar as coisas? Vai ser o Google, né? O YouTube, TikTok, que está em alta agora, né? É lá que eles vão aprender, não é conosco. Então, nós precisamos, cada vez mais, estar prestando muita atenção nas coisas que nossos filhos estão vendo, no que eles estão, o que eles estão fazendo. Muitas vezes eles vão a madrugada toda com o celular na mão, com o computador, e a gente às vezes não se preocupa com o que eles estão fazendo, né? Muitas vezes não, muitas vezes. Eu sei que a maioria de nós tem essa preocupação, né? Mas às vezes não toma uma atitude também para mudar, né? Meu filho, o que você está fazendo? Posso olhar com você? Né? Se o filho não deixar, coisa boa não é, né? Se ele esconder, você pode ter certeza que é alguma coisa ruim, né? Mas se você fizer coisas boas e o seu filho ver, ele vai aprender. Se você fizer coisas ruins,
ele vai aprender também. E ele aprende muito mais rápido a coisa ruim do que a coisa boa, viu? Porque o nosso coração, a Bíblia diz que a estutícia está no coração da criança, né? Então, a gente já tem essa inclinação para o mal, né? A gente tem essa inclinação para o mal. Então, nós precisamos dar esses exemplos bons, né? Para que os nossos filhos, eles aprendam coisas boas, né? Mas a águia, ela continua, né? Ela não ensina só assim com o exemplo, né? Ela também dá aquela forcinha quando o filhote é um mais preguiçoso, né? Tem aquele que aprende mais rápido e aquele que é um pouco mais devagar, né? E dizem alguns estudiosos que a águia pega e empurra o filho do ninho para ele cair lá do penhasco mesmo, né? Mas ela não abandona ele ali. Ele vai caindo, e se ela perceber que ele não consegue voar, ela fica embaixo dele, apara ele lá na queda dele e leva de volta para o ninho, né? E aí depois ela vai fazer uma outra tentativa. Vai empurrar ele de novo, olha só, vai empurrar ele outra vez até ele começar a voar por conta própria, né? Olha que interessante isso. Às vezes a gente segura, né? Segura o nosso filho tanto tempo, por tantas coisas, né? Que a gente não quer liberar o filho para fazer, nem para ir na padaria, porque tem medo que aconteça alguma coisa, né? E aí os nossos filhos crescem adultos que não sabem tomar decisões, que não sabem se cuidar, né? Que não sabem nada da vida, porque a vida toda que ele conhece é online. Não sabe nada da vida, porque a gente protegeu demais, né? A gente segurou demais, a gente não incentivou nada os nossos filhos. Então, precisamos também ter esse discernimento na hora de darmos aquele empurrão. Vai, meu filho, você consegue. Vai, é teu, vai. Você consegue fazer, você é vencedor, né? Você é mais que vencedor. Você sabe o que é ser mais que vencedor, gente? Mais que vencedor não é aquela pessoa que vence toda vez, né? Toda vez ele ganha, não. O mais que vencedor é aquele que supera todos os seus limites. Esse cara é o mais que vencedor. Ele pode até não ganhar, mas ele se supera, e ele tenta, e ele não desiste, né? Esse cara é mais que vencedor. Então, o seu filho pode até não acertar de primeira, como o filhote da águia, mas você vai incentivá-lo sempre a fazer o que é certo, a tomar a decisão correta, porque ele tem o seu exemplo em casa. Amém? Então, seja um exemplo bom. Seja um exemplo bom para que o seu filho aprenda coisas boas. Amém? Outra coisa, o ninho da águia, né? A águia, ela normalmente, ela constrói o ninho bem alto. Ela procura uma montanha bem alta e ela constrói, né? Quando vem a tempestade, ela não se preocupa com a sua família, porque ela sabe que eles estão seguros ali, porque ela construiu a casa dela em um lugar seguro. Ela construiu um ninho em um lugar seguro. Olha só, Deuteronômio 32:4 diz assim, ó: o Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Olha só, o Senhor é a nossa rocha. A águia, ela constrói o ninho dela na rocha, né? Na rocha. Ela procura um lugar muito... Tem algumas que fazem numa árvore bem alta, né? No topo da árvore bem alta que elas encontram. Mas a maioria, elas fazem na rocha, porque elas sabem que é um lugar seguro, né? E Mateus 7 fala assim, Mateus 7 de 24 e 25 diz assim, ó: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. Ele é a nossa rocha. E onde é para nós fazermos o nosso alicerce? Onde é para construirmos o nosso ninho? Em Jesus. É em Jesus que nós precisamos firmar a nossa casa, firmar a nossa fé, né? Vamos enfrentar adversidades? Nós vamos. Com certeza chove lá no alto das montanhas, né? Com certeza tem tempestades lá. Mas a águia não se preocupa. Ela chega lá, ela envolve os filhos com as asas e fica lá até a chuva passar.
né? Mas quando nós não temos a nossa casa fundamentada em Jesus, aí qualquer tipo de chuva ou ventinho vai nos preocupar, né? Vai nos preocupar, porque não estamos firmados. Mas se nós formos esse homem sábio, como Jesus falou, que nós construímos a nossa casa na rocha, né? Depois o versículo continua e fala do tolo, né, que construiu na areia. Mas a gente vai só ficar aqui na rocha mesmo, porque nós precisamos aprender com a águia, né? A águia não faz ninho no chão, gente. Nunca. Porque ela sabe que lá não vai ter sossego para a família dele. Ele vai ter que ficar no chão para proteger a família. Porque tem cobra, tem lagarto, tem inúmeros predadores para dar um fim na família dele, né? Ele se salva, que ele voa, mas e os filhotes que ainda não aprenderam? Né? E nossos filhos que ainda não sabem tomar uma decisão correta, e nossos filhos que ainda não têm discernimento de tantas coisas, como eles vão se proteger se nós estamos, aqui embaixo? Se nós estamos aqui embaixo só desperdiçando o nosso tempo e a sabedoria que Jesus tem para cada um de nós, né? Então nós precisamos aprender com a águia, né? A nossa fé não está em nada desse mundo, né? Nós não estamos fundamentados aqui, a nossa fé não está no governo, não está no nosso emprego, não está na nossa faculdade, não está na minha empresa, não está em nada dessas coisas, é em Jesus. Se vem crise, a minha fé está fundamentada, está enraizada em Jesus. Amém? Então, assim a gente vai vencer e vencer cada vez mais, né? E nossos filhos, eles vão também aprender, né? Um dia que eles alçarem voo, eles vão construir famílias também fundamentadas nessa rocha que é Jesus. Mas se eles crescerem em um lar dessa forma, né? Então, cada um de nós precisa tomar essa decisão. O que eu estou fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo para os meus filhos aprenderem, né, que Jesus precisa ser o fundamento da vida dele? O que nós estamos fazendo? Fica essa pergunta no ar para que nós analisemos o que fazemos diariamente. Não é uma vez por semana, né? Eu vou sentar aqui com meu filho, eu vou conversar com ele. Não, todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que é ao sentar, ao levantar, quando vai dormir, quando vai acordar pela manhã. Em todos os momentos nós precisamos estar ensinando algo para a nossa família, para os nossos filhos, né? Eu lembro que, eu já contei isso há algum tempo atrás ainda, quando a gente reunia lá no Nova América, né? Mas eu lembro um dia que nós tínhamos um sítio, a uns 130 quilômetros mais ou menos de distância lá de Manaus. Compramos um sítio e fomos morar lá, moramos 1 ano, né? E certa vez, nós fazíamos célula, né, lá, todo sábado nós tínhamos uma célula lá, que era em casa, e nós tínhamos aberto outras 5 células por lá, né, que a gente chama de ramal, né, lá pela redondeza lá que a gente morava. E num sábado, tinha ido uma equipe de Manaus para lá, né, tinha uma equipe que foi nos ajudar nas missões que fazia lá. E depois que terminou a nossa reunião, eles foram embora, que eles iam, era no sábado à noite, eles iam dormir em um sítio um pouco mais longe, que tinha uma igreja pequena, e eles iam ministrar nessa igreja, né? Aí ficou eu, a Meire e os meninos, né? E a Meire começou a ficar com uma dor de cabeça muito forte, e tinha um outro sítio lá perto, que ele tinha um comércio lá, e aí eu fui lá comprar uma dipirona, né? E como o luar estava bonito, né? Assim, não estava muito escuro para caminhar, eu usava sempre a lanterna do celular para caminhar lá, e eu sempre andava com um facão, né? Eu vou chamar aqui de facão, né? que os paulistanos ouvem, não sabem o que é um terçado, né? Mas eu andava com um facão na mão, toda vez que eu andava, porque tinha muita cobra lá, gente, cobra demais, né? E eu andava com o facão aqui na mão, né? E o celular iluminando o caminho no outro. Mas como era tão pertinho, eram uns 200 metros só assim de distância, eu não liguei nem o celular e nem levei o facão na mão, né? E fui lá, cheguei lá, comprei a dipirona, e quando eu estava voltando, já quase em frente onde tinha sido a nossa reunião, né, a gente chamava de pracinha lá, um lugar que a gente fez lá só para essas reuniões, e aí
eu ouvi uma voz, gente, eu ouvi uma voz. A voz disse assim: cadê o facão? Aí eu na hora eu percebi, eu entendi na hora, tem algum problema aí na frente. Aí eu parei, aí eu meti a mão no bolso, peguei o celular, aí liguei a lanterna, aí eu fui caminhando bem pertinho. Aí, bem devagar e prestando atenção. E quando eu olhei, ia passando uma cobra coral, né? Bem assim, eu tenho certeza, gente, que eu ia pisar naquela cobra, ela ia me morder, e eu não tinha carro, era o posto de saúde lá, eu nem sei se funcionava à noite, mas era 5 quilômetros de distância, né? Eu ia morrer, né? E aí, depois eu gritei lá para os meninos, aí eles levaram o facão, matei a cobra. Eu matava todas as cobras que tinha lá, gente, eu não deixava não. Vai que morde alguém aqui da minha casa, né? E eu não queria, não brincava não com isso, né? Eu metia o facão e matava as cobras que fossem venenosas, né? E aí, eu contei isso lá, o meu filho veio, né, e tal, aí eu contei essa história. E um dia, a gente ia caminhando, e aí ele precisava tomar um medicamento lá no posto, e a gente foi caminhando, esses 5 quilômetros, a gente andava bastante, né? E aí o meu filho perguntou assim: pai, como você sabia que era Deus? Ele perguntou, né? Aí eu vi a grande oportunidade de eu ensinar algo muito importante para o meu filho, né? Ele disse assim: como você sabe que era a voz de Deus? Aí eu perguntei assim dele: se você ouvir a minha voz, como você sabe que sou eu que estou falando? Aí ele disse assim: mas eu conheço você. Eu disse: a resposta da sua pergunta. Você vai reconhecer a voz que você conhece. Aí você reconhece. Você só reconhece aquilo que você conhece. Não é verdade? Então, eu disse: se você conhecer Deus, toda vez que Ele falar, você vai saber que é Ele. Né? Assim como se você ouvir a minha voz, você sabe que sou eu. Né? Aí ele balançou assim a cabeça. É isso mesmo. Né? Nós precisamos conhecer para poder reconhecer. Como que você vai reconhecer algo que você nunca ouviu? Não é verdade? Então, teve um outro caso, eu vou contar aqui também, né? É de uma irmã lá pertinho, ela que era a líder da igreja lá, que a gente às vezes ministrava lá no ramal, e ela disse que ela estava estendendo roupa, e ela ouviu uma voz, né? Quando ela levantou as mãos assim com a roupa para o varal, ela ouviu uma voz: olha para baixo. Princesa. Ela ouviu uma voz que disse assim: olha para baixo. E aí, na hora que ela virou, a cobra já ia dar o bote na perna dela. E ela gritou assim: Jesus! E na hora que ela gritou, a cobra não tem pé, né? Mas ela disse que a cobra correu para o meio do mato, assim, né? A cobra correu e foi assim, muito rápida, fugindo, né? Olha que nome poderoso, né? Jesus. Até correr, a cobra correu, né? Que bênção, né? Mas nós precisamos aproveitar cada oportunidade que nós tivermos de ensinar algum princípio para os nossos filhos, né? Muitos pastores de São Paulo, assim, eles são, claro, tempo integral na obra, então eles fazem culto doméstico todos os dias, né? A gente não tem essa oportunidade de estar todo dia em casa com nossos filhos, assim, né? Mas sempre que possível nós precisamos compartilhar algo, né? Compartilhar algo com nossos filhos. Olha aqui esse versículo que eu li hoje, né? Deus falou isso aqui comigo. Isso é muito importante para nós, né? O último ponto, né, que eu quero falar aqui é sobre a visão, né? A visão da águia é algo incrível, gente, incrível, né? Ela consegue enxergar roedores a 5.000 metros de altitude. Ó, ela consegue ver um rato lá no meio da grama, a 5 quilômetros, olha só, né? Que coisa interessante, eu fiquei assim, de boca aberta, né? Mas por quê, né? A águia, ela possui 2 fóveas, né? E nós temos só uma, né? Uma fóvea. Fóvea é onde no olho a imagem se forma e depois manda para o cérebro, né? A águia, ela consegue, com essas 2 fóveas, ela consegue enxergar para frente e para os lados,
né? E ela consegue fazer assim uma visão telescópica, né? Ela mira onde ela quer enxergar e a visão dela vai longe, né? Vai longe. E eu achei interessante isso, porque a águia, ela tem essa visão ampla, tem uma visão tremenda, né? E nós também precisamos pedir de Deus essa visão ampla para a nossa vida, né? Olha só, 2 Reis 6,17 diz assim, ó, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, o contexto desse versículo aqui, Eliseu, ele estava cercado por um exército que queria prender ele, porque o Eliseu, ele estava, toda vez que aquele rei que atacou ele lá, formava algum plano, alguma estratégia para atacar o reino de Israel, aí o Senhor falava para Eliseu, Eliseu ia lá com o rei de Israel e dizia assim, olha rei, ele vai fazer isso, isso e isso, né? E aí o rei lá soube que o Eliseu que era o dedo duro, né? E aí mandou o exército, vamos pegar esse cara aí, né? Esse profeta que fica falando, ele se escondia dentro do quarto dele para planejar tudo, e mesmo assim o profeta sabia tudo que ele ia fazer. E aí o rei disse, nós vamos lá e vamos pegar ele, nunca mais ele vai falar nada dos nossos planos para o rei de Israel, né? E aí chegou lá com uma multidão, né, de soldados, para capturar o Eliseu. E aí, quando o servo do Eliseu olhou, ele viu todos os lados tomados de soldados. E aí ele correu de volta, né? Fechou a porta. E agora? Nós estamos cercados. E aí Eliseu disse assim, não se preocupa. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. Tá? Que top, gente. E aí, Eliseu fez essa oração, né, pedindo para o Senhor abrir a visão espiritual do servo dele. E aí, quando o servo olhou novamente, ele viu, né, toda aquela multidão celestial ali que estava ali para defender Eliseu. Olha só, a importância de nós buscarmos em Deus essa visão espiritual para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos liderados, para os nossos discípulos, para todos que estão perto de nós, né? Mas muitas vezes nem nós temos essa visão, né? A gente está aqui preso numa visão, eu vou dizer carnal, mas é uma visão normal, natural, né? Essa é a nossa visão natural, né? Enquanto nós precisamos buscar em Deus essa visão espiritual, esse poder de ver o mundo espiritual da forma que ele é, né? Jesus, ele, em Apocalipse 3, ele condenou a falta de visão de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Olha só, o versículo 17 diz assim, e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Né? Essa é a igreja de Laodiceia falando dela mesma, né? E aí Jesus disse assim para ela, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu, né? E no versículo 18, Jesus dá a solução para eles, né? Diz assim, ó, portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Olha só, Jesus condenando alguém que estava com falta de visão, que ele não conseguia enxergar, ele só conseguia ver o natural, ele só conseguia ver aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, né? Só a riqueza, só o trabalho, só a faculdade, só isso que ele conseguia enxergar, e ele não conseguia enxergar o reino de Deus como ele é, né? E aí fica essa lição para cada um de nós, eu preciso ter essa visão ampla como a águia tem. Eu não posso só olhar para frente, eu preciso olhar também para os lados, eu preciso olhar para todos os lados, para que eu possa ver realmente o que Deus quer que eu faça, né? Quantas pessoas estão sofrendo, né? E nós passamos por elas e nem ligamos, porque a gente não está vendo, porque a gente não está enxergando, e muitas vezes a gente olha e não vê,
né? A gente não vê que as pessoas estão sofrendo, a gente não vê que as pessoas precisam de Jesus, né? Eu gostei do exemplo que o Nilson deu, né? Que ele deu um abraço num rapaz que estava no carro com ele, um passageiro, né? E o cara não aguentava mais nada, ele chegou lá e deu um abraço, o cara se acabou de chorar, né? Então, as pessoas precisam disso. As pessoas estão carentes disso. Muitas vezes elas não reconhecem, mas estão carentes de amor, estão carentes de abraço, estão carentes de Jesus. E nós precisamos ter essa visão de que as pessoas realmente precisam e que eu preciso fazer algo para suprir isso. Mas se eu não ver, se eu não enxergar, se eu não perceber, como eu vou tomar uma atitude? Não é verdade? Então nós precisamos pedir isso de Deus todos os dias. Eu preciso dessa visão ampliada. Eu preciso dessa visão espiritual. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu enxergue o que o Senhor quer que eu faça. Abre os olhos do meu filho. Abre os olhos dele para que ele veja para onde ele está caminhando, para que ele veja o que ele está fazendo. Abre a visão dele. Olha o meu discípulo, Senhor, mostra para ele o caminho que ele deve seguir. Não é só a minha palavra, mas ele precisa receber a revelação de Deus para a vida dele. Então, eu preciso todos os dias fazer essa oração pelos meus, e cada um de nós precisa fazer isso. Pedir de Deus essa revelação. Deus, abre a minha visão. Abre a minha visão. Eu preciso ver como o Senhor vê. Eu preciso olhar para as pessoas como o Senhor olha, né? Eu preciso disso. Um dia eu ia andando na estação de metrô, lá em São Paulo, e eu passei por uma pessoa e eu percebi que ela estava chorando muito, chega a muitas lágrimas, né? Eu digo, cara, o que essa pessoa está sofrendo, né? O que ela não está passando na vida dela, que ela está chorando dessa forma, caminhando no meio de uma multidão, né? E muitas vezes a gente passa pela multidão e a gente não vê ninguém, a gente não olha ninguém, a gente passa, a gente só passa, a gente só passa, a gente só passa, e as pessoas vão passando por nós, as pessoas passam pela nossa vida e vão embora, e eu não faço nada. Eu não tenho uma palavra, eu não tenho um abraço, eu não tenho nada de Deus para passar para ela, porque eu não vi, porque eu não enxerguei a vida dela, porque eu não enxerguei o que ela está passando, eu não enxerguei o que ela está vivendo. Então, precisamos aprender isso com a águia, ter essa visão ampliada, ter essa visão ampla daquilo que Deus quer fazer para nós. Amém? Então, para finalizar aqui, né, Isaías 40, 29, né, tem uma promessa para cada um de nós. 29, 30 e 31, diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Essa é uma promessa para mim e para você, né? Uma promessa. Teve um período que eu trabalhei em Manaus, asfaltando rua. Nunca experimente trabalhar nesse emprego. Se abrirem uma vaga dessa e você estiver precisando trabalhar, não vai, porque é o pior de todos que existe no mundo, viu? Dizem que o pior trabalho do mundo é um cara que pesca caranguejo no mar, né? Mas é porque eu acho que a pessoa que fez esse estudo, ele nunca asfaltou rua lá em Manaus, viu? Porque, olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, é um sol de mais de 40 graus, assim, em cima de você, né? E aí, o asfalto pegando fogo embaixo, e você está aqui no meio, fritando assim, né? Você está fritando. Gente, é terrível. É terrível, estou dizendo para vocês. E a gente precisa usar uma roupa grossa, chapéu e tudo, porque senão você também fica torrado do sol, né? E aí, eu me lembro que no primeiro dia, eu cheguei lá de manhã, todo empolgado para trabalhar. Gente, foi trabalho. E sabe uma coisa que agravava tudo? Era que o meu chefe lá era meu discípulo. Ele era meu discípulo. Então eu não podia fazer feio, né?
Deus o livre, eu tinha que mostrar, mas eu não carreguei de nada, gente, eu não carreguei de trabalho, né? E aí eu fui, chegou a primeira caçamba, 42 toneladas de asfalto. Aí lá vai a gente jogar, espalhar na rua, pega carrinho de mão e espalha para lá. Gente, para finalizar, assim, para encurtar essa história, eu cheguei em casa à noite, eu cheguei exausto, gente, vocês não têm noção do cansaço que eu estava naquele dia, né? E eu fui orar, eu não tinha outra opção. Eu ia dormir, eu ainda fui na igreja, nós tínhamos uma reunião, ainda fui direto do trabalho, eu fui para a igreja, participei de uma reunião, e depois eu fui para casa. Depois eu me joguei na cama, né? E aí eu orei, eu disse, Senhor, eu não aguento outro dia igual esse, né? Eu disse, eu não aguento, mas eu não peço arrego. Eu disse, eu não peço arrego. Eu disse assim, eu preciso que o Senhor renove a minha força, assim como o Senhor fala na tua palavra. Eu preciso disso hoje, né? Eu preciso viver isso na minha vida. E aí eu dormi. E quando eu me acordei de manhã para trabalhar de novo, gente, eu estava inteirinho da Silva. Inteiro, sim, sabe? Parece que era o primeiro dia que eu estava indo para lá, sabe? Foi um milagre. Eu cheguei no trabalho, todos os outros que começaram naquele dia, estavam tudo dolorido, o corpo todo, parece que tinha malhado assim, 2 horas na primeira vez lá na Smart Fit, né? E fica quebradão, né? Quando começa a academia. E parecia isso, eles estavam todos doloridos, não conseguiam levantar a pá. E eu estava inteiro, gente. Olha, foi um milagre. E sabe, o segundo dia foi a mesma pauleira de trabalho. Mas eu não cansei. Eu nunca mais cansei daquela forma, sabe? Eu ficava o cansaço normal, mas eu nunca mais. Eu experimentei o renovo do Senhor no meu corpo, tá? Amém. Aplauda bem alto mesmo, que Deus é maravilhoso. Eu vivi esse texto na minha vida, né? Esse renovo, essa força que Ele me deu, né? E quantas vezes a gente está tão cansado, né? Às vezes não é nem fisicamente, mas a gente está mentalmente cansado, né? Espiritualmente estafado de tanto que a gente trabalha, né? E Deus, Ele quer nos renovar. Ele quer renovar essa força em cada um de nós, né? Sei que os nossos pastores saíram de férias, aí então a mente está, né, totalmente renovada. Eu sei que o corpo cansa, né? Principalmente quando viaja de carro, na estrada, cansa mesmo. Mas a mente renovada é outra coisa, né? É outra coisa. Então, precisamos buscar do Senhor esse renovo, para que nós alcemos voos altos como a águia, né? Para que nós vamos cada vez mais longe. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela não se preocupa, porque ela sabe que acima das nuvens o sol está brilhando, o sol está forte. Então, ela enfrenta a chuva, ela enfrenta o vento, ela enfrenta os raios, ela enfrenta tudo, atravessa a tempestade e fica planando acima dela, né? E é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós olhemos a tormenta que vem e a gente diz, eu não estou nem aí, né? Eu estou em Jesus, eu sou do alto, a minha fé está fundamentada, está enraizada no meu Deus, e é isso que Ele quer para cada um de nós, amém? Fique de pé.